meu irmão amado, olá, meu irmão querido, que a paz do Divino Mestre Jesus continue reinando em nossos corações. Hoje, neste primeiro sábado do mês de novembro, o Projeto Maria Santíssima continua louvando, bendizendo, adorando o nosso Deus, venerando a Mãe da Divina Providência. A missionária Eunice Veiga está no Projeto Maria Santíssima em Volta Redonda, hoje, nas 1000 Ave-Marias, e eu continuo perambulando um pouco aqui no estado do Pará. Estou na cidade de Marituba, no Pará, em frente ao Hospital Divina Providência, da Divina Providência. E hoje a liturgia ela é riquíssima para todos nós. Ela traz para nós a memória de São Carlos Borromeu. E há uma frase interessante, há uma frase interessantíssima sobre São Carlos Borromeu. Deus tinha pressa para com ele. Por que Deus tinha pressa para com ele? Aos 24 anos, ele foi ordenado sacerdote. E aos 27 anos, ele era colocado como arcebispo da Arquidiocese de Milão, na Itália. Duas pestes assolaram a sua região. Duas pestes dizimaram muitas pessoas. Duas pestes levaram muitas pessoas a um estado de calamidade, a um estado de penúria, a uma situação extremamente trágica. Dá um pause, filho. Então, dessa circunstância em que muitas pessoas viveram situações críticas, desastrosas, perderam a vida, São Carlos Borromeu, ele colocou-se a serviço da igreja. Ele fez grandes coisas pela igreja, como instituição, como a formação, a construção de seminários, lugares formativos para seminaristas, sacerdotes, bispos. Não podemos esquecer que ele participou ativamente das últimas sessões do Concílio de Trento, onde muitas decisões reformadoras foram estabelecidas. E São Carlos Borromeu fez de tudo para estabelecer, para concretizar, para encarnar aquelas decisões do Concílio de Trento. Ele sim, São Carlos Borromeu, São Gregório Barbarigo, eles foram arautos da reforma da igreja. Em um momento que muitas pessoas estavam evadindo-se da igreja, em um momento em que muitas pessoas estavam virando as costas para a igreja, negando a fé da igreja, Carlos Borromeu, Barbarigo e muitos outros, eles proclamaram a fé nessa igreja una, santa, católica e apostólica. Mas voltando um pouco, no momento daquelas pestes que assolaram a sua região, ele doou tudo o que tinha. Ele tinha recursos. Ele doou tudo o que tinha para a construção de hospitais. Ele doou tudo o que tinha para a construção de abrigos, casas para idosos, escolas, colégios, seminários, construções de igreja. Ele dedicou-se, ele entregou-se, ele esvaziou-se. Porque Deus tinha pressa para com Carlos Borromeu? 24 anos sacerdote, 27 anos colocado como arcebispo da Arquidiocese de Milão. Aos 46 anos, ele cruzava os portais da eternidade. 22 anos apenas, 22 anos apenas de vida sacerdotal. Ele fez a diferença. Ele se mostrou uma inspiração de santidade. Ele dizia que almas são conquistadas de joelhos. Olha só, por meio da oração, por meio da prece, por meio da espiritualidade. Contudo, ele não pregou uma espiritualidade vazia. Acabei de lhe dizer. Esse homem que era incansável na evangelização, na busca das almas, na transmissão da mensagem de Jesus Cristo, que queria ganhar almas para o reino de Deus, por meio dos joelhos inclinados, dobrados, curvados diante de Deus. Ele colocou a mão na massa. Ele trabalhou nos hospitais
ele trabalhou nas casas para os idosos, ele cuidou dos desabrigados, dos desamparados, ele fez com que a obra de Deus acontecesse. E hoje, estamos nós aqui. O que estamos fazendo da fé? Queridos, será que estamos apenas escondendo-nos atrás da espiritualidade? Da dimensão vertical? Eu e o Pai? É oração, é Bíblia, é o terço, é o rosário. E de braços cruzados. Qual o exemplo que temos da nossa igreja? Como podemos ignorar hoje São Carlos Borromeu, que a igreja o celebra? E não poderia ser diferente. Como podemos esquecer daqueles heróis, daqueles gigantes da fé? E por sinal, prestemos atenção, em um momento em que a Contra-Reforma estava acontecendo, em um momento em que a Europa estava pupulando de revoltas contra a igreja, esses homens sábios, esses homens santos, esses homens íntegros, eles viram sim que haviam coisas que precisavam ser extirpadas da vida eclesial. E eles lutaram por essa reforma, mas não saíram da igreja. Eles deram a vida pela igreja. Eles fizeram de tudo para que a pureza da mensagem de Cristo se espalhasse, se consolidasse no meio das suas fraquezas. Por isso estamos hoje, cada um de nós, ao nosso turno, e somos chamados todos a vivermos essa fé, a darmos frutos, a pegarmos aquelas sementes que eles semearam, e não apenas sementes, eles construíram árvores grandes, que possamos nós querermos ser frutos dessas árvores tão frondosas, tão frutíferas que aqueles homens plantaram, para que dessa forma possamos dar frutos autênticos, transformadores. Ainda hoje, eu vou trazer para vocês uma reflexão da liturgia de hoje. Celebramos São Carlos Borromeu, mas eu vou trazer para vocês também uma reflexão sobre a liturgia de hoje, porque ela é muito rica para todos nós. Que Deus e que desça sobre todos nós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai,